Sejam bem-vindos todos. Nós temos aqui pessoas do Sul, do Nordeste e também da região norte do Brasil. Pessoas que se interessam por esse tema, se interessam em ter uma instrução apurada para ter resposta para a sua vida e também para orientar pessoas em dificuldade. Então, eu saúdo a todos, o pastor Antônio Carlos, do Rio Grande do Norte, o irmão Murilo, do Mato Grosso, que é também advogado, tem um bom conhecimento das causas, das leis, está tendo não somente das leis da terra, mas também das leis do céu. Sejam bem-vindos todos. Irmão Murilo, faça uma introdução também do pensamento dessa tarde. A ideia da live é justamente poder contemplar esse tema que eu acredito que seja... Eu acredito não, em várias conversas dentro da igreja, várias conversas junto com os irmãos, nós percebemos que é um tema que tem afetado não somente o mundo cristão, daqueles que estão dentro da igreja, mas também o mundo lá fora, que diz respeito justamente sobre a ideia que Deus tem do casamento, certo? A forma como Deus pensa para o casamento, a forma como Deus quer que seja o casamento. E bem como também esse mal que tem atingido a humanidade aí hoje, que diz respeito justamente a divórcios, novos casamentos, certo? Que querendo ou não são institutos hoje, vamos colocar assim, que são práticas muito mais mundanas, que nós vamos ver ao longo da live aí, ao longo dos estudos, do que a vontade de Deus propriamente dito, certo? Então, a ideia é justamente poder trazer um esclarecimento desse para as pessoas que estão necessitando de aprofundamento nesse tema, pessoas que possam estar passando por problemas nesse sentido, precisando de orientação, e buscar, então, trazer um esclarecimento sobre o casamento, chamados recasamentos, certo? E até mesmo o divórcio, tá bem? Então, todos aqueles que nos acompanham, fiquem à vontade, certo? E espero que gostem da explanação. E sempre que possível, nós vamos estar buscando tirar as maiores dúvidas possíveis sobre o tema dentro da palavra, tá bem? Pastor, o senhor. Bem, lembrando que nós vivemos em um mundo em mudança, em mutação. É um aspecto muito importante, porque o mundo, as mudanças culturais, eles requerem, em grande parte, aberturas. Há uma tentativa sempre de adaptar o evangelho à cultura local, à cultura mundial, e nós estamos vendo, especialmente, nós que vivemos no Ocidente, no mundo ocidental, que foi um mundo muito estruturado pelo cristianismo, pelo evangelho, embora o evangelho primitivo foi levado a todas as nações, conforme Colossenses 1 fala, mas no Ocidente, pessoal, o Ocidente foi mais influenciado pelo cristianismo. Europa Ocidental, as Américas, e hoje nós vivemos em um momento em que existem apelos, agora muito mais além para a abertura do evangelho, muito mais além do que novo casamento após o divórcio. Vivemos o apelo para o casamento do mesmo sexo. Começamos aqui, no primeiro tópico, Deus celebrou o primeiro casamento no Éden. Está em Gênesis 2, do 20 ao 24, né? Mas, Gênesis 2, capítulo 2, verso 20 a 24. Mas eu vou fazer menção do verso 23 e 24, que diz: E disse Deus, esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, em especial, é do 20 ao 24, mas eu li do verso 23 e 24. Quando diz assim: por isso deixa o homem, o pai e a mãe se unam à sua mulher, tornando-se dois uma só carne, Gênesis 1, 27, também diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança, e os uniu em sagrado matrimônio. E precisamos desmistificar um ponto aqui.
não é a relação sexual que sela ou confirma a aliança do casamento, como muitos falam. Muitos dizem que o que confirma a aliança é a relação sexual. Agora eu pergunto a você, quando Deus celebrou o primeiro casamento, tinha relação sexual? Não tinha. Quando Deus uniu Adão e Eva, formando o casal, isso foi feito sem um ato sexual. Então, quanto às leis mesmo do Brasil, certo? Até fazendo esse gancho ali sobre a necessidade ou não da relação sexual para celebrar o casamento. Hoje, nós podemos casar até por procuração, certo? Uma pessoa ela pode celebrar um casamento por procuração. Eu tenho um irmão que estava em viagem, certo? E na data eu não vou conseguir estar aqui para celebrar meu casamento. Não vou poder estar aqui para consumar o casamento. Mas eu posso, por procuração, pedir para que meu irmão se case no meu lugar, certo? Dando anuência ali perante a autoridade e tudo mais. Eu acredito que nós não vamos deixar de acreditar que, celebrado o casamento, por dessa forma, por procuração, e eu só retorne ao Brasil depois de um mês, e nesse íntere, eu acabe tendo uma relação sexual com uma outra pessoa fora e não tenha cometido um adultério, certo? Se não, só para deixar isso claro, certo? Então, não necessariamente vai ser exatamente a relação sexual em si, né? Só para pontuar isso. Não, bem explanado. Então, pessoal, o contrato ali no Éden foi a lei de Deus. Então, ele foi realizado em torno da lei de Deus. Tá? Além disso, aprendemos da palavra de Deus que o sexo fora do casamento é considerado uma união espúria. O sexo fora do contrato matrimonial, o sexo fora da aliança matrimonial, é considerado união espúria, né? O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 6, 15 a 18. 1 Coríntios 6, 15 a 18. Assim diz o Senhor: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomai, pois, os membros de Cristo, tomareis o membro de Cristo e faloei membro de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui contra, peca contra o seu próprio corpo. Então, a relação sexual fora do concerto, fora da aliança de contrato matrimonial, ela é considerada fornicação, é uma prostituição. Né? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7 a 2, diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem seu próprio marido, 1 Coríntios 7, 2. Então, aqui está claro que o sexo fora do casamento, ele é uma relação espúria. Então, não é o sexo que torna a aliança consumada. Está bem? É o contrato matrimonial em base da lei de Deus. Vimos aqui que o solteiro que se relaciona sexualmente com uma prostituta não é considerado casado, mas é uma relação irregular. Se o casamento se iniciasse no ato sexual, então Deus não iria considerar uma união sexual e moral de dois solteiros. Dois solteiros se relacionarem, estariam casados. Então, esse é o primeiro tópico. Está claro que o que vincula a aliança é confirmada não pela relação sexual, mas em base da lei. E no Éden era a lei de Deus, a lei moral. Pois Deus ainda não tinha estabelecido as leis civis no mundo, as boas leis civis. Então, esse primeiro tópico está bem? Alguém tem algum pensamento, alguém que pode participar sobre isso? Podemos passar ao próximo tópico aqui. Pastor, Pois não. ali onde a Bíblia fala, né, quando foi trazido Rebeca para Isaac, que Isaac veio ao encontro, e quando eles se encontraram, eles foram para a tenda, e ali consumou-se, né, o ato. E por que não
Foi consumado o casamento deles através do sexo? Como que foi, então? Porque na Não, minha concepção, seria consumado o casamento através do sexo. ser respondido agora no próximo tópico, isso aí. Essa questão foi até bom, porque está dentro do próximo tópico. Mas, Só para citar mais uma situação. Eu tenho uma prima católica, que ela pediu anulação do casamento porque não houve, ficou 6 meses casada e não houve o ato sexual. E o Papa deu o cancelamento do casamento por não haver ato sexual. Tá? Só para comentar depois, tá bom? então, isso aí são decisões pessoais dele. Decisões pessoais, tá bem? Então, nós vamos tratar dessa questão. Então, foi o ato ali na tenda que consumou o casamento de Rebeca, ou houve um contrato? Ou houve um documento naquela época dos patriarcas? Lembrando que não existia o Estado naquela época, tá? O casamento dos tempos dos patriarcas. Na Bíblia Apócrifa, no livro de Tobias 7,14, eu vou citar porque é um livro histórico, né? Tem um verso que diz assim: estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que minha filha desposasse o seu parente, segundo a lei de Moisés. Não tema que eu hei de dar. Então, aqui está falando exatamente disso. Lembrando que, conforme diz aqui o livro Patriarcas e Profetas, da Casa Publicadora Brasileira, página 169, diz assim: nos tempos antigos, os contratos de casamento eram geralmente feitos pelos pais. E este era o costume entre os que adoravam a Deus. Patriarcas e Profetas, 169, edição de 1991, Casa Publicadora Brasileira. Então, já foi respondido em partes aqui. Primeiramente, o servo foi enviado para fazer o pré-contrato, que é o noivado atual, tá? Levar uma parte do dote, foi na dianteira e fez o pré-contrato. Então, eles se tornaram noivos. Posteriormente, foi realizado o casamento. O casamento era realizado antes da relação sexual, havia um contrato entre eles, pois havia ausência do Estado. Então, havia um contrato que é o equivalente hoje ao casamento civil, tá? Então, o casamento de Isaac e Rebeca, nesse casamento havia um contrato que já que não havia o governo cívico, que apareceu após a saída do Egito, bem depois. Os detalhes que antecedem o casamento revelam que um processo formal foi seguido, que está relatado em Gênesis 24, de 1 a 10. Os detalhes que antecedem o casamento, eles revelam que houve um processo formal, exatamente como é relatado no Patriarcas e Profeta, página 169, respondendo a irmã Amélia. Então, havia esse contrato, que é o equivalente depois, o civil. O pai de Isaac, Abraão, deu a seu servo uma lista de coisas a fazer para encontrar esposa para Isaac. O servo fez tudo o que o seu mestre pediu, além de orar a Deus por orientação e confirmação, de Gênesis 24. Deus o guiou também e confirmou todos os testes do servo para mostrar que o casamento de Isaac e Rebeca foi realmente aprovado por Deus. Está entre o versículo 15 e o 27. O servo da vontade de Deus estava tão convencido que imediatamente relatou ao irmão de Rebeca, Labão, todos os detalhes que confirmavam a escolha de Deus. Versículo 32 a 49. Quando o jantar foi servido, todos sabiam que isso era de Deus, que Isaac e Rebeca deveriam casar. Versículos 50 e 51. Em seguida, um dote foi pago e os contratos verbais foram firmados entre eles. Versículos 52 a 59. Versículo 67, dificilmente foi baseado em um mero ato sexual. Os procedimentos culturais e as tradições do dote foram cumpridos. Então, ninguém pagaria um dote sem um contrato. Só completando aqui.
Os costumes culturais, as tradições de Dort foram cumpridos, as condições foram atendidas, a resposta às orações foram vistas, e a obra e a bênção de Deus estava sobre todo o cenário. Lembrando que era um período distinto, sem ausência do Estado, né? Disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo disse: esse é o meu senhor. Chegou o momento em que Isaac vem. Todo o processo protocolar foi feito. E agora é a vez do marido vir. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Ela se cobriu com o véu. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Ó, foi feito isso, isso. Foi cumprido o processo formal, né? Equivaleria hoje ao civil, né? Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara, tomou Rebeca, foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, 65 a 67. Após o êxodo, foram criadas as leis civis da nação, que nós vivemos nesse período, embaixo das leis civis. Irmão Murilo. Pastor, só para pontuar até mesmo, irmão, uma curiosidade. Os primeiros cartórios e órgãos de fé pública que surgem, se tem pelo menos relatos dentro da história, a arqueologia, tudo, remetem à civilização suméria. Lá por volta de 3000 a.C., então já existiam mecanismos, tá, de datação e até mesmo de fé pública, ou seja, com carimbos públicos que davam fé a documentos feitos pelas partes. Então, possivelmente, muitos dos contratos de casamento na época eram celebrados ali, certo? Somente para pontuar isso. E outra questão aqui, embora nós falamos contrato, nós vamos ver ao longo da explicação, que na verdade o casamento perante Deus ele não é um contrato, né? Ele é uma aliança formada. E toda aliança ela tem data de início, certo? E então você tem que ter algum mecanismo que proclame esse pacto formado. Ainda que seja entre as famílias ali, um acordo verbal, algo do tipo, que é para selar essa aliança entre os cônjuges, né? Principalmente para pontuar essa curiosidade histórica ali. Muito bem, inclusive nós vamos citar aqui, já existiam as leis civis, na Suméria, exatamente, costume de dizer, na Idade Média, que o casamento que valia era o religioso, sem o civil, dentro de um tempo em que tem a lei civil. Então, aí não dá, né? Nós estamos trabalhando o período dos patriarcas, em que não havia um governo cívico em Israel. Primeiramente, encontramos os 10 mandamentos escritos na Bíblia, né? No livro de Êxodo, capítulo 20, de 3 a 17, em Deuteronômio 5, 6 a 21, que é a lei de Deus, a lei moral. E os 10 mandamentos, portanto, seriam as normas gerais. Os 10 mandamentos para o povo de Deus passa a ser a Constituição. Ela é base da Constituição da lei civil de Israel. A partir do Êxodo, estabelece um Estado judeu, estabelece a lei civil, as leis dos rituais do santuário também, e a lei moral, que é a Constituição. Os 10 mandamentos, portanto, são essa normativa geral, das quais emanam as outras regras, que deveriam ser seguidas, a fim de que o povo não sucumbisse. Então, os 10 mandamentos é a Constituição, é a cláusula pétrea, né? Por que hoje fala que a Constituição de 88 no Brasil alguma normativa ali é cláusula pétrea, né? Algumas normativas que existem no país são cláusulas pétreas. Vem de pedra, inspirada nos 10 mandamentos. Comparando a Bíblia ao direito atual, o Decálogo seria a Constituição Federal e os demais regramentos que se seguem depois dele são os diferentes ramos do direito, né? Os outros códigos civis. Em Israel foram estabelecidas leis civis, mas elas normatizadas pela lei moral, pela lei superior, né? Para essa tese, todo regramento contido nas Escrituras Sagradas é de observância obrigatória dos cristãos, estando, portanto, todo esse sujeito aos mandamentos dados por Deus através de Moisés. Então, um teólogo chamado Meyers conclui: Israel, uma teocracia, um Estado governado por Deus,
teve como base o seu governo os 10 mandamentos, que podemos considerar como a constituição das tribos unidas de Israel, as 12 tribos. Os mandamentos representam a expressão décupla da vontade de Jeová, a norma pela qual se governam os seus súditos, para poder aplicar esses princípios à vida cotidiana do povo. Foi acrescentada a lei civil, que estabelecia penalidade e dava instruções para a execução. Então, a lei moral são as cláusulas pétreas, e a lei civil para estabelecer penalidades normativas, instrutivas, quanto à instrução da lei moral. Né? Isso aqui, a fonte é Pelman Meyer, página 34. Você encontra o site Revista Eletrônica OAB Rio de Janeiro, volume 29, número 2, junho de 2018. Então, repita a fonte, Revista Eletrônica OAB Rio de Janeiro. Interessante, né? Isso foi extraído do Código de Direito Civil no Brasil, explicando a normativa pétrea e as leis civis, onde estabelece penalidades e instruções para a execução da lei moral. Então, o matrimônio baseado no Éden pela lei de Deus, porque não tinha uma lei civil, nos patriarcas, nos seus contratos ali, assim como os patriarcas faziam negócio, negociavam gado, eles tinham também sua lei. Eles tinham um documento entre eles, não sabemos se era escrita ou se era verbal, mas tinha um documento. Então, algum pensamento aí gostariam de falar sobre isso? Ou essa parte da lei moral e lei civil para Israel ficou claro aqui? Então, vamos seguir. Pastor, eu posso falar uma pergunta, fazer uma pergunta. Como que fica a situação de pessoas assim solteiras que se identificaram, se uniram e como que fica essa situação diante de Deus, caso eles venham a perder a vida? Como é que fica, pastor? Onde não há lei, não há transgressão. Tá? Agora, muita coisa é feita por ignorância. Deus não imputa o pecado, mas as consequências ele não retira. Pessoal, o casamento no Código de Hammurabi, isso, veja você, foi escrito, acharam tábuas com escrita cuneiforme, né? O Código de Hammurabi da antiga Mesopotâmia, mais de 2.000 anos antes, mais de 2.000 anos antes de Cristo. Esse Código de Hammurabi, da antiga Mesopotâmia, da região da Babilônia, o Iraque de hoje, contém 282 leis em 3.600 linhas. Olha como Deus, o nosso Deus foi diferenciado. Por volta desse período, Deus deu a lei de Deus em 10 mandamentos. Agora, o Código de Hammurabi já engloba a lei pétrea deles em forma de lei civil. Olha como o povo de Deus é diferenciado. Eles recebem a lei moral, resumida, né? Embora Davi disse que o mandamento é amplo, amplíssimo, e o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala em harmonia com o que Davi diz, ele mostra como a lei de Deus é ampla, mas o Código de Hammurabi tinha 282 leis. Olha como tinha leis naquela região. Hammurabi foi o 4º rei da Suméria. Criou esse famoso e mais antigo Código da Humanidade, o Código de Hammurabi. Destaca pela importância dada à sociedade familiar, tendo 67 artigos dedicados ao direito da família. Falava sobre noivado, casamento, divórcio, adultério, incesto, filhos, adoção e herança. Só para registrar aqui. Então, voltando aqui, novamente o tema. O que constitui um casamento à vista de Deus? É a confirmação da lei do casamento. O que constitui um casamento à vista de Deus é ela ser confirmada.
Lembrando que no Éden, ela era confirmada pela lei de Deus, direto, porque foi o próprio Criador. Lembrando a você que o Criador ali representava todas as leis existentes. Ele não era só o juiz de paz, ele era o autor da lei, ele era o legislador e ele era também o juiz. Lembrando que é atribuído a Deus legislador e juiz. É atribuído a Deus. Tanto ele é o legislador como o juiz. Agora, o juiz de paz, ele é apenas o juiz que representa as boas leis civis ou as más leis civis, né? Então, no Evangelho de Romanos, capítulo 7, 2 a 3, Deus só considera um homem ou uma mulher casado quando são legalmente casados. Isso é, quando se tornam marido e mulher aos olhos da lei. Um homem ou uma mulher são casados aos olhos de Deus quando completam algum tipo de cerimônia formal do casamento, envolvendo voto de aliança confirmado por lei. Isso está em Romanos, que diz assim, morrendo o marido, Romanos 2, verso 3, está livre da lei do marido. A lei do marido ali é a lei civil que confirmou a aliança, na qual surgiu a aliança. Então, vamos trabalhar um pouco mais isso para ficar mais claro para quem não tem ainda o conhecimento. A lei civil do casamento. Pode subir aí na tela para quem puder participar. Por que, pessoal, é importante detalhar isso? No período que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela teve, na Idade Média, por 1260 anos, ela teve uma supremacia na Europa, um poder muito grande foi dado a ela. Então, o papado passou a desconsiderar as leis civis do mundo. Ela dizia que só a lei da religião, a lei do papado é que era válido. Então, eles tinham costume de celebrar o casamento só no religioso. Não, aonde o pastor estava falando ali sobre a lei civil e tal, daí eu quero saber, como que fica o casamento por união estável? Porque ela também é feita no cartório, ela também é registrada, é assinado. Vamos lá. Se chama união estável, não é casamento. Entende? Então, tanto é que a união estável, para todos os fins jurídicos, ele é equiparado a casamento, tá? Mas ele não é casamento perante as leis. Embora se tenha muita semelhança à questão de regime e tudo mais, ele gera algumas diferenças quanto a fins de falecimento, entre outros. Então, assim, se não existisse o instituto da união estável, deveria ser casado ou não casado, vamos colocar assim. Mas, infelizmente, a lei humana, vamos colocar hoje no Brasil, pelo menos, se criou essa ideia, se criou esse instituto da união estável, que seria, vamos colocar, um meio termo entre um morar junto e um casamento propriamente dito, tá? Ainda assim, perante Deus, a união estável, pelo que o pastor está explicando e tudo mais, não é casamento. Não é casamento, tá? Para se ter uma noção hoje, vamos colocar assim, na Bíblia não existe namoro, mas o namoro é uma prática nossa, da sociedade, certo? Sem falar também que, por exemplo, existem os chamados contratos de namoro, que na Bíblia também não existe, correto? Então, consequentemente, a união estável, ela não é um casamento propriamente dito, tá? Então, eu não posso chamar, vamos colocar assim, dentro da lei, aquilo que é casa, o que não é uma casa, certo? Por mais que eu queira enquadrar isso como sendo, mas não é, tá? Porque nesse caso é bem específico. Se existe a união estável e ela é diferente do casamento, existe o casamento. Se a união estável fosse casamento, seria chamado de casamento, tá? Somente para pontuar, tá bem? E outra coisa também, pastor, outra coisa também que não legaliza casamento, né? É o fato, por exemplo, da pessoa viver vários anos juntos, não significa que seja um casamento propriamente dito, tá? Ou até mesmo o fato de terem filhos, porque filho não consuma aliança, certo? Filho não gera aliança. Filho é fruto, é herança, não é aliança. Então, somente para pontuar isso, tá? E aqui, pastor, até eu ia aproveitar já fazer uma pergunta. Muitas pessoas utilizam essa trecho de 1 Coríntios 7
certo? 39. Ali falando, a mulher casada está ligada pela lei a todo tempo que o marido estiver vivo, certo? O marido vive. Muitos utilizam aqui esse termo, está ligado pela lei. Bom, se é pela lei do casamento civil, correto? Então, o que significa dizer que a própria lei pode tirar esse vínculo perante Deus, mas nós vamos ver mais para frente que não é verdade, correto? Até mesmo Ok, até Romanos também fala sobre isso, né? ok, exatamente. Lembrando que quando a Bíblia fala de lei civil, é sempre a lei civil que foi pontuada por Deus, tá? Foi pelo assopro de Deus, tá? Então, lembrando a você, nós vamos ver depois que toda vez que um governante, um legislador, pontua uma lei civil que está em harmonia com a lei de Deus, com os propósitos de Deus, então Deus considera essa pessoa como ungido de Deus naquele momento, naquela lei específica. E vamos discorrer sobre isso. Até mesmo, verdade, pastor, ali, até mesmo, pastor, veio outro exemplo aqui na minha cabeça para justificar isso, né? Para deixar bem claro isso. Hoje o Brasil está caminhando a passos largos para se autorizar o aborto, tá? Infelizmente. Ou de bebês no ventre materno, não significa dizer que por mais que a lei autorize, perante Deus não é pecado, certo? Então nós temos que deixar isso muito claro. Não é porque uma lei humana permite uma prática que aos olhos de Deus seja iníqua, que ela esteja legalizado perante Deus, ou esteja regular perante Deus. O mesmo caso, por exemplo, do exemplo que foi dado da questão do aborto. Alguns países autorizam, por exemplo, a poligamia, que também perante os olhos de Deus hoje já não é mais bem visto, certo? Então tem todos esses exemplos que nós podemos dar. Inclusive o Salmo 91, né, pastor, se eu não me engano, ele fala exatamente isso. Ele fala que pode tu associar-se com o trono da iniquidade, utilizando uma lei como pretexto, certo? Então, consequentemente, por mais que eu utilize uma lei como pretexto para praticar algo, se ele é errado perante os olhos de Deus, continua errado perante os olhos de Deus, certo? Então, só para definir isso. foi muito bem explicado isso aí, irmão Murilo. E você pode ver que nem toda lei civil ela é harmonizada à lei de Deus, ela está de acordo, ela tem que ser obedecida. Na própria terra, aqui na própria lei da terra, existe o irmão Murilo me ajuda aí, chama desobediência civil. O que você tem a dizer sobre isso, irmão? O que você já ouviu? A desobediência civil, basicamente, é quando você desobedece à autoridade, né? Uma autoridade constituída, vamos colocar assim. E também existe a chamada desobediência civil nas relações, vamos colocar, particulares. Mas ela entra mais como uma desobediência contratual, desobediência de regulação. Mas a desobediência civil, propriamente dita, ela envolve a desobediência a autoridades constituídas, né? Exato. Vamos colocar assim. Agora, eu tenho colocado isso aí porque houve isso na história de Israel. Eu vou relatar aqui. Compreendo que a desobediência civil que estou me referindo, eu já vou dar a oportunidade a Isabela, é quando o governante estabelece uma lei, como citou o irmão aí no Salmo 91, tá? É uma lei que vem do trono da iniquidade para transgredir a lei de Deus. Por exemplo, quando o rei da Babilônia, nós tivemos 2 momentos ali, eles baixam uma lei, ele baixou uma lei que tinha que adorar a imagem que ele fez, Nabucodonosor. Então, o que aconteceu? Os servos de Deus cometeram desobediência civil nessa lei, né? Mas, antes de dar a palavra a Isabela, segura o pensamento aí. O irmão Murilo citou o noivado. Não existe o namoro bíblico. O período do namoro ou noivado do nosso tempo foi o período referido em que o servo, enviado por Abraão, vai lá para a família do pai de Rebeca, separar ela para casamento. Então, noivado na Bíblia é o pré-contrato. É o período que a moça é desposada. Ou seja, ela é dedicada para aquele rapaz, até o dia
que consuma os protocolos da lei civil, o protocolo do contrato civil. Aí, naquele dia, realiza aquela cerimônia, entre na casa dos pais, nos tempos bíblicos, e o restante do dote era pago. Então, o rapaz recebia a moça em casamento. Então, noivado ou namoro era aquele período anterior. Pastor, eu tenho em mim, assim, eu li num livro uma vez, só usar um exemplo, o divórcio foi chamado de sacramento do adultério. Então, eu tenho em mim que a lei da união estável é o sacramento da prostituição, tornar algo popular e santo. Então, algumas leis nós temos que ter muito cuidado, porque assim como Daniel, na Babilônia, tinha leis lá que atacavam a fé dele, né? Assim como hoje nós estamos assim também. Então, quando pensar em algumas leis, você lembra, o divórcio foi o sacramento do adultério, a lei da união estável é o sacramento da prostituição, do amor irregular, algo normal, popular e sagrado, né? Que Deus não fez. Muito bem, irmão Murilo. Irmã Isabela, exatamente, certo? A gente só vai pontuar que muitas pessoas, inclusive essa semana eu estava conversando com um senhor, né? Que ele falava exatamente sobre essa questão do divórcio, que nós vamos pontuar isso aqui ao longo da apresentação, falando assim, ok, se o divórcio ele é proibido, por que foi permitido por um período? Certo? Eu acho que nós vamos englobar mais aqui, porque hoje, hoje dentro da realidade após a vinda de Cristo, é exatamente esse raciocínio da irmã, certo? Anteriormente, havia uma outra conotação histórica de revelação da palavra dada por Deus naquele período, certo? Inclusive, nós vamos ver ali que quando entrar numa eventual discussão contra a cláusula de exceção ou não, se ela existe ou não, certo? Porque, de fato, fique bem claro, não foi dado por Deus o divórcio, fique bem claro. Foi um pedido de Moisés por causa do coração endurecido do homem naquele período histórico, certo? Mas com as revelações de Cristo, com a revelação do verdadeiro evangelho em Cristo, nos passado a política do reino, a realidade do reino, no qual, então, não mais constitui algumas permissões naquele período. É somente para trazer isso. Tá? Só para deixar claro esses dois períodos ali, certo? Exatamente. Nós precisamos estar consciente de que até mesmo entre o povo de Deus foram dadas leis, estatutos que não eram bons. Nós vamos trabalhar isso aí, porque Deus só considera um homem ou uma mulher casado quando foi executado segundo a confirmação do contrato legal da lei civil do casamento. Em apoio bíblico, normalmente dado essa visão, quando Romanos 13, de 1 a 7, 1 Pedro 2,17, Romanos 13, 1 a 7. Vamos ver aqui que as leis boas da terra, elas são inspiradas por Deus. Porque se Deus deixasse o mundo que jaz no maligno, deixasse à vontade, não fizesse interferências pontuais, viraria bagunça. Seria inabitável pelos servos de Deus. Então diz aqui, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus, né? Tudo sob o arbítrio de Deus. Lá em Daniel diz que Deus é quem estabelece reis, Deus é quem tira reis. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. O que é a ordem de Deus? Mandamento. Se você resiste a uma lei boa da terra, você está resistindo a um dos 10 mandamentos. Olha só a implicância. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Transgredir uma lei boa da terra é transgredir uma lei de Deus. É o que está dizendo aqui. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem, e terá louvor dela.
Então, sempre considerando aqui, porque no tempo que Paulo falou isso, quem era o governante do mundo? Era Nero. Mas tinha leis boas. Existiam boas leis na Terra. Então, aqui, Paulo não está dizendo de todas as leis de Nero. Estava dizendo das leis boas civis do governo de Nero. Aqui ainda diz, ó, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não faz e debalde a espada. Ele não traz a espada de forma inútil. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, e por essa razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a si mesmo, a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, é muito claro aqui, tá, pessoal? A lei civil do matrimônio e as leis de trânsito, as boas leis de trânsito, são leis, as leis penais, as boas leis penais, é uma forma de intervenção divina, tá? Nós encontramos isso lá em Isaías 44, 28, Isaías 45, 1. Quem diz de Ciro, que era o imperador persa, é o meu pastor, cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo funda-se. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, Deus, ele levantou Ciro. Em que sentido? Deus chamou Ciro de meu pastor. Embora que diz, cumprirá tudo que me apraz, pessoal, não é uma palavra absoluta. Então, aqui mesmo, deixa claro, embora Ciro fosse pagão, mas tinha uma lei que Ciro ia fazer, estabelecer. Algumas leis civis que Ciro ia trazer, inspiradas por Deus. Uma dessa lei foi a lei que permitiu o retorno para a edificação de Jerusalém. Ciro é meu ungido, é meu ungido, meu pastor. Então, essa palavra dita a Ciro é a mesma que Deus falou aqui para o governo romano. Nas leis boas, eles são ministros de Deus. Então, a lei civil do matrimônio, quando o juiz de paz está executando uma lei e aquele casamento não teve um novo casamento, é um casamento de acordo à Bíblia, o casamento da mocidade, ou do solteiro ou do viúvo, conforme Paulo normatiza. Em 1 Coríntios 7, Paulo diz que quem pode estar livre para casar é o solteiro e o viúvo. Então, desde que esteja em harmonia com a lei de Deus, o magistrado da terra, o rei, quando ele estabelece uma lei, ou está executando uma boa lei, em harmonia com os 10 mandamentos, é uma lei boa. Irmãos, então está claro aqui, que quando o juiz de paz está celebrando um matrimônio da mocidade ou do solteiro ou do viúvo, ele é ministro de Deus. Você está casando diante do ministro de Deus. Inclusive, eu tenho uma história na família de uma jovem da nossa família, no passado. Ela estava para se casar com um rapaz. Mas esse rapaz teve problema na documentação. O cartório era de outro lugar. E eles marcaram o casamento religioso, só que o documento dele não chegou. Então, ele era membro de uma denominação evangélica, que eu não vou citar agora o nome, porque é muito conhecida, mas ele era membro dessa denominação. Chegou no pastor e falou assim, pastor, tive problema, meu documento civil não veio, meu certidão não tem. Aí o pastor dele disse assim, não, o que vale é o religioso. Isso eu tenho testemunhas que estavam, que conhecem esse fato, né?
Aí o pastor disse, não, o civil não vale, civil é lei do homem, não vale. O que vale é o religioso. Aí celebrou o casamento dele com essa parente minha, e eu, na época, isso tem muitos anos atrás, tem muitos anos, já se faz isso, fiz interferência para que não ocorresse isso, falei para eles que eles estavam sendo amigados, amaziados e não casados, sem a lei civil, mas não teve jeito, a vontade de casar era grande, eles se casaram ali, entre aspas, no religioso. Passado mais ou menos 6 meses, aí eles se separaram. Ela voltou para a casa dos pais, se separaram. E passado o tempo, ele arrumou uma namorada na igreja dele, na mesma igreja, do mesmo pastor, ele arrumou uma jovem, o documento dele chegou, ele se casou no civil. Aí ele falou com o pastor, pastor, e agora, você faz o meu casamento? Ele disse, faço. E o outro casamento que você fez? Ele falou, o outro não valeu, porque o outro não teve o civil. O mesmo pastor casou ele agora no civil e no religioso. Então, perceberam aí? Deus não é bagunçado. Imagina, quando o povo de Israel vivia num governo civil, num governo cívico e religioso, então tinha a lei religiosa e a lei civil. Nós vimos aqui que a lei civil, ela normatizava as punições baseadas na lei moral. Mas agora o povo de Deus está sob um governo pagão. Então Deus agora deixou o povo sem governo civil? Não. Deus vai governar o povo na medida do possível, inspirando boas leis. Então eu creio que essa parte podemos consumar, né? Ficou claro que a lei civil, quando a lei é em harmonia com os 10 mandamentos, é lei de Deus, né? E nós temos, ainda eu quero pontuar aqui, que no passado, nos países mais, nos Estados Unidos, um país bem protestante no passado, meados do ano de 1800, por volta de 1860, 1870, não tem a data agora aqui, mas um pouco antes de 1860, então, nos Estados Unidos, se dava pouca ênfase à lei religiosa. Era o costume dos protestantes, que havia saído vindo da Europa, do domínio papal, então eles têm uma certa restrição quanto aos dogmas da Igreja Católica. E as pessoas se casavam naquela época, mesmo tendo pastor, tendo as igrejas protestantes, eles se casavam, era comum eles se casar só no civil. Porque, na verdade, não tem cerimônia religiosa na Bíblia. Não tem. Era realizado na casa dos pais, em base de um contrato civil. Então, nós temos uma personagem muito conhecida, de uma igreja muito conhecida, que é uma das fundadoras, Ellen G. White, né? Ela se chamava Ellen Harmon White, se casou com Tiago White, passou a se chamar Ellen Gold White. Então, Ellen White, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se casou somente diante do juiz de paz. Isso tem até um livro da Casa Publicadora Brasileira, chama Cartas aos Jovens Namorados, onde você encontra esse registro. E tinham pastores, para vocês terem uma noção. Mas não estamos aqui dizendo que não é importante o casamento civil, inclusive é bonito, inclusive é necessário ter uma bênção também, mas o que confirma a aliança, as duas testemunhas do contrato, né? E isso é aqui na Terra também, né? Se você faz um negócio em contrato, você tem duas testemunhas. O cartório exige o quê? 2 testemunhas. Não é assim, irmão Murilo? Pastor, isso é assim mesmo, certo? Tanto que vão as testemunhas lá para o documento, né? Exato.
Então, 2 testemunhas do contrato. Se a Bíblia mostra que contrato deve ter ao menos 2 testemunhas, quando foi que isso aconteceu de forma oficial e solene diante de 2 testemunhas? Em 2 Coríntios 13, verso 1, 2 Coríntios 13, verso 1, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Após a saída do Egito, com o governo cívico, Moisés estabeleceu as leis civis para os hebreus. Dentre essas leis estava que regulamentava a lei civil do casamento e, posteriormente, a lei do divórcio também, que era outra lei que estava contrária à lei civil que ele próprio estabeleceu. Então, temos aqui no dicionário Davis, dizendo assim, no dicionário da Bíblia Davis, diz assim: as disposições legais que formavam o Código Civil e Criminal dos israelitas era admiravelmente adaptada ao estado da civilização a que o povo havia chegado. Então, lembrando que a lei civil de Israel, ela não é uma lei civil própria para nós hoje. Ela era uma lei civil adaptada ao estado de civilização da época. Está no dicionário da Bíblia, John Davis, página 357. Autorizado pela Associação Evangélica do Brasil, Casa Publicadora Batista, 1978. É uma autoridade aqui do mundo evangélico. Então, eu gostaria de trazer aqui o caso da mulher samaritana, porque as pessoas têm dito assim: a mulher samaritana teve vários casamentos. Mas e daí? Como fica esses relacionamentos conjugais irregulares? Então, nós temos que compreender do ponto de vista assim. Vou trazer aqui para debate, para vocês fazer referência também. Certamente, a cerimônia que oficializa o casamento varia conforme a cultura de cada época, conforme disse o dicionário Davis. Nos nossos dias, envolve um contrato civil feito em cartório. Com a assinatura desse contrato, o casal recebe uma certidão de casamento, ou seja, um documento que comprova que ambos estão casados. Hoje, sem essa certidão, não há casamento. Ok? Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele foi bem claro quando disse, isso está em João 4, do 16 ao 19. Evangelho de João, capítulo 4, 16 a 19. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, dissesse bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, o que agora tem não é teu marido. Isso dissesse em verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. O que nós podemos compreender aqui é que não basta morar junto para se considerar casado. O que podemos considerar dessa mulher, você já teve 5, o que tem não é teu. Quer dizer, não é porque você está morando, união estável, é que ele é marido. Como marido e mulher, se forem legitimamente e oficialmente casados um com o outro. Lembrando o que disse o dicionário Davis. Na época de Moisés, a lei civil foi adaptada à civilização a que eles pertenciam. A nossa é adaptada a uma civilização de mais conhecimento. Não podemos querer viver um padrão civil que a civilização de mais de 3.000 anos atrás vivia, 4.000 anos atrás. Aí é forçar a barra, né? Então, podemos compreender que ou a mulher samaritana tinha apenas um marido que foi legítimo e os outros eram ilegais, ou todos eram ilegais. Não temos mais conhecimento para ir além disso. Agora, temos conhecimento na civilização atual de que, para um casamento ser aceito pelos ministros de Deus civis, tem que ter a lei civil. Compromisso vitalício entre o homem e a mulher, ele ocorre ao confirmar a aliança matrimonial em vista da lei. Romanos
diz assim, digo aos que... Romanos 7, por exemplo, diz assim, não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Aqui ele não está falando da lei moral em si, porque a lei moral ela tem um efeito eterno. Até o morto vai ser julgado pela lei civil. Até os mortos estão sendo já julgados pela lei de Deus. Concorda comigo? Nós não estamos vivendo o tempo do julgamento dos mortos. Os mortos estão sendo julgados pela lei. Ele está morto, mas a lei está julgando ele. Então, a lei moral de Deus, ele tem domínio sobre o homem, mesmo morto. Apocalipse 11, versículo 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que seja julgado. Então, a lei moral, ela tem domínio sobre o homem até morto. Porque o homem está morto, mas o autor da lei está vivo. E as obras do morto são julgadas pela lei de Deus. Agora, a lei civil do casamento, que Paulo aqui está falando da lei civil do casamento, ela tem domínio sobre o homem enquanto ele está vivo. O próprio texto, o versículo 2 de Romanos 7, o 3, deixa claro, morrendo o marido, o livre está da lei do marido. Então, a lei civil do casamento só tem domínio sobre nós enquanto vivemos. Eu, Osimar, pastor, sou casado há mais de 30 anos. Então, eu estou sob o domínio da lei civil do casamento que eu me casei, enquanto eu viver. Compromisso vitalício entre o homem e uma mulher, ao confirmar a aliança em vista da lei. E a aliança, ela é confirmada diante de testemunhas e assinatura do documento, né? Então, as boas leis civis são um reflexo da eterna lei do céu. Podemos dizer isso? Claro. Embora Deus permitiu a Moisés, vamos falar outra coisa agora, vamos agora para outro nível aqui do estudo, outro ponto. Embora já foi comentado aqui, que nem toda lei que foi dada, mesmo entre Israel e entre os governos da nossa época, ela é uma lei que foi aprovada por Deus. Embora Deus permitiu a Moisés a criação de uma lei favorecendo o divórcio, seguido do novo casamento, está em Deuteronômio 24, 1, adiante, Deus, através de Malaquias, deixou uma mensagem apontando a restauração do casamento segundo o modelo dado no Éden. Então, mesmo que o povo que vivia no período de Gênesis a Malaquias, antes de Cristo vir à Terra, o povo que viveu sob a jurisdição dos profetas de Gênesis a Malaquias, chamada hoje de Velho Testamento, o qual nós contestamos esse termo, mas é outro estudo, mas tinha já um precedente, eles tinham já já apontavam uma precedente para uma restauração, né? Para um período em que a cultura do conhecimento, tá? A cultura do conhecimento ia ampliar. E os homens iam ter capacidade cognitiva de compreender melhor os propósitos de Deus. Isso está em Malaquias 2, do verso 13 ao 16. Malaquias 2, versículo 13 a 16. Você que chegou até aqui, participando conosco, você que está no canal No Princípio Não Foi Assim, seja bem-vindo, se inscreva, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva. Estamos aqui discorrendo no tema do casamento ao longo da história.